Aquí ya lo estoy grabando. Muchas gracias. Entonces quiero hacerles una pregunta. El tema de hoy es las tres bestias. Y la pregunta es, ¿ya estarían estas tres bestias en acción actualmente? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Ok. Sí. Qué bueno, sí. Sabemos que están actuando ya hace un tiempo, pero quizás la pregunta, el trasfondo de la pregunta es más allá. Quizás quero complementar aqui e estender um pouco a pergunta. ¿Ustedes creen que estas tres bestias hoy actualmente já estão actuando de uma maneira sincronizada? Já estão como de manos dadas e estão justamente trabalhando para perseguir o pueblo de Deus e naturalmente cumprir as últimas profecias que quedam para o regresso de nosso Senhor? Amém. Amém. Então, estamos todos de acordo. Vamos falar então um pouco sobre isso, sobre o conceito de las tres bestias. A vezes temos algum tipo de confusão. Muitos de nós hemos estudado aí desde de nossa niñez, quizás, ou desde que conhecemos a verdade, ou quizás em outra denominação tivemos também a oportunidade de estudar sobre escatologia, sobre profecias bíblicas, especialmente sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Pero é bueno sempre trazer estes temas para hablarmos de la vuelta del Señor. Bueno, este filósofo Arthur Schopenhauer dijo algo muy interesante. Él dijo que el que cree en el mundo, que en el mundo los diablos nunca andan sin cuernos y los locos sin casquebeles serão sempre víctima ou juguete de ellos. Claro que esse senhor não é um cristiano. Eu traje aqui esse pensamento de um filosófico secular, porque sim, verdade que nós a vezes esperamos a nível como não somente como adventistas, pero como sociedade, pensamos sempre que o inimigo de Deus é alguém que se apresentará como alguém mal. Pero ao revés, ele está usando justamente as três bestias para vender sua filosofia, suas ideologias, com o interesse, único e exclusivo interesse de poder levar a la perdição com ele a quantidade mais grande, ou quizás todos, quanto ele pueda, a la perdição. Quero compartilhar com vocês aqui dois textos bíblicos e aí passando a palavra, porque este estudo estaremos leyendo a palavra do Senhor e aí les pido, vou pedir para que alguém que já pueda buscar ou algum de vocês que podem buscar o Apocalipse 13, que vamos falar sobre isso naturalmente, como se trata de las bestias. Também vamos ler, estudar um pouco sobre Apocalipse 11. Então, me gostaria que me ajudassem em la lectura. Ok? Pero antes vamos ler esses dois textos do Novo Testamento. Primeiro, um texto me faltou aqui, 2 Coríntios 11, 13, a versão de Reina Valera. Não é maravilha, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ok? Hasta aqui não é novidade imagino para nenhum de nós. Também em São Mateus 24, sabemos que os capítulos proféticos aí de Mateus 24, de Mateus, justamente são os capítulos 24 e 25. E o verso 24 diz que porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, a los escogidos. Recuerda que Jesús aí está sendo, por assim dizer, como entrevistado, questionado por seus discípulos. E o sermão profético de Mateus 24, ele vem contando a escatologia de los hechos, todo o que deveria passar como señal de sua pronta venida. E quando leemos
Mateo 24, especialmente del verso 3 al verso 13, notamos que todo já se cumpriu. Esses versos de 3 a 13, todo já se cumpriu. Em cambio, o verso 14, que sabemos que é um lema, que é uma missão para nós como adventistas, e todos os sinceros cristianos, que é levar o mensagem do evangelho eterno a toda língua, pueblo, nação. Então vendrá o fim. E sabemos que isso está se cumprindo, especialmente lo que chamamos de la ventana 1040, que é pontos, ponto geográfico, rectângulo geográfico do mapa global, que sempre tuvimos como missioneiros, como instituição adventista, e também outras religiões, outras denominações que intentam predicar em estas zonas, han sofrido muitas dificuldades. Por exemplo, Mongólia, China, Índia, Bangladesh, Paquistão, entre outros países de Indochina, desta região, Médio Oriente hasta Indochina. E sabemos que através da internet, através dos canais da cadena de televisão e rádio Novo Tempo, também através de outros ferramentas de evangelismo, seja adventista, seja de outras denominações, esta profecia de Mateus 24:14 também se cumprirá muito pronto. Pero bueno, agora hablando um pouco de bestia, aí puse algo asombroso. Espero que não se assustem, pero é interessante o conceito grego para a palavra bestia, que é utilizada em el griego quando se refere ao texto de Apocalipse. E também quando vamos a Daniel, especialmente Daniel 7, 8, e também quando habla de la estátua em Daniel 2, especificamente dos animais em Daniel 4, 5 e diante. Daniel 4, 7 e 8, hemos encontrado também a palavra hebraica, que quando por la Septuaginta, que este grupo de 70 eruditos puderam fazer a tradução fidedigna de los manuscritos bíblicos al griego, a palavra que traduziu del hebraico al griego é terion. Terion lleva esse acento porque o original grego lo lleva também. Eu sei que em espanhol não se ocupa o acento, pero em português também ocupamos, chamamos de acento circunflexo, para o fonema ser como cerrado. Terion. Então, terion, acorde o original grego da Bíblia, significa animal ou bestia. Ok? Se algum momento querem interromper-me, por favor. O momento é de ustedes. Como les comenté, estamos charleando aqui entre amigos. Bueno, como vimos o conceito da palavra terion, e sabemos que a Bíblia menciona 3 bestias, temos que identificá-las, saber o nome de cada uma. Sabemos que em Apocalipse 13, e já vamos para esse texto em uns momentos mais, em Apocalipse 13, habla de las 2 bestias, uma que tem sua origem em el mar, e a outra que tem sua origem na terra. E também conhecemos de la bestia que vem desde o abismo, que comenta o Apocalipse, o texto de Apocalipse 11. Então, agora vamos identificá-las para aí profundizar sobre o tema. Bueno, hablando de la bestia del mar. Todos nós conhecemos que tanto em Daniel 7 também, quanto em Apocalipse 13, também em outros textos de Apocalipse, como Apocalipse 12 e outras citas mais, se referem da bestia com 7 cabeças, com seus diademas, com seus cuernos. E há link, é diretamente conectado Apocalipse com o livro de Daniel, com relação à descrição desta bestia, como também de outras. E não quero profundizar-me em el conceito da bestia, porque da bestia del mar, porque sei que vocês conhecem. Mas sendo um resumo, sabemos que as 7 cabeças se referem à posição geográfica, por assim dizer, que é justamente
como la ciudad de Roma está ahí cercada por sus 7 montes. Incluso en la antigüedad moderna, era llamada de la ciudad de los 7 montes, o 7 ceros. Também sabemos o significado de sus cuernos. Incluso quando vamos allá em Daniel 7, conhecemos sobre a história de quando o Império Romano já estava em sua fase final, ou seja, estava em seu declínio. Tiveram justamente as invasões bárbaras e a organização geopolítica de Europa basicamente foi constituída por 10 tribos bárbaras. E sabemos que dessas 10 tribos, de 3 tribos, surgiu o cuerno pequeno, que depois la conhecemos como Roma papal. ¿Ok? Pero antes, vamos passar a la palavra do Senhor. E les pido, alguém pode ler, por favor, os Sí, primeiros versos. Quem, perdão, quem me contestou? yo, Claudia. Cláudia, não viu a todos, então, por favor, Cláudia, pode ler do verso 1 ao verso 4, por favor? Apocalipsis 13, ¿sí? Assim é. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Muchas gracias. Paramos por aqui um momento. Aqui temos temos um mapa profético, que, aunque simbólico, o Senhor, através da revelação, porque o livro do Apocalipse é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo a nós, através do discípulo Juan. Então, aqui temos uma apresentação de como se representa simbolicamente esta bestia. Então, aqui temos o que comentamos, o de las 7 cabezas, de los 10 cuernos, las diademas, e tudo isso que les comentei que não ia profundizar. Os nomes de blasfêmias, porque sabemos que esta bestia ha trabalhado sempre para perseguir a palavra de Deus e seu povo, incluso cambiar os tempos e a lei. Isso vamos falar um pouquinho mais adelante. E também entramos em la parte que é mais importante para o tema de hoje, com relação a la bestia del mar, que queremos que nos enfoquemos nisso. Em el verso 3, a irmã Cláudia leyó que Juan vio que uma de suas cabeças estava herida como uma herida de muerte. Pero luego essa herida foi curada. E toda a terra se assombrou com o poder da bestia. Seguindo, vamos entender algo que nos habla sobre o tempo que a bestia estuvo com um poder, logo depois que estas 10 tribos que les comentei foram conquistadas por Roma papal. Recuerdan que havia a Roma imperial. Então, quando regressamos allá em Daniel capítulo 2, que Nabucodonosor tem o sonho, que é depois aclarado por Daniel através do Espírito Santo de Deus, que teníamos a cabeça de ouro, que representava o poder babilônico, a parte do busto, que era a plata, justamente depois de los medo-persas. Depois temos a parte de los griegos, que é o bronce, del abdomen de la estatua. Después tenemos las piernas de hierro. Interesante que la parte más larga de la estatua son las piernas. Porque, de verdad, entre Roma política y Roma papal, Roma imperial y Roma papal, fueron los imperios más largos a nivel con relación al tiempo de duración de estos imperios. Y después sabemos que los pies de esta estatua era de barro e hierro, justamente duas mesclas, dois materiais que não se fundem, que não se juntam, que não se mesclam.
Y es justamente lo que vivimos actualmente. Hace muchos años vemos que el, el mundo, geopolíticamente hablando, no se pone de acuerdo. Y eso explica quizás por qué en menos de poco más de 100 años ya tuvimos guerras catastróficas, cuantas pandemias y entre otros desastres causados principalmente por el hombre, que ceifaron la vida de muchos. Entonces, volviendo aquí con relación a el periodo que el papado estuvo desde que se conquistó, se derrotó la última tribu bárbara, que era la tribu rebelde, por así decir, que eran los estrogodos. Foi publicado um edito de Justiniano. E este edito, recuerda que aí estamos falando de 538 depois de Cristo, e 200, casi 200 anos antes de isso, tuvimos o governo, o governo de como imperador, o governo de Constantino. E Constantino ele foi o primeiro que trajo o paganismo para dentro da igreja, ok? Então, ele que tinha como sua mamá era uma adoradora del Deus Sol, por isso sabemos que domingos em latim vem del dia del sol, como a tradução literal em inglês é dia del sol, Sunday. Então, ele traz muitas coisas que quizás algum de vocês já lo escutaram ou lo conhece bem. Por exemplo, ele implementou o cambio de la guardia del sábado para domingo, os obeliscos, algumas imagens paganas, ele ha traído para a igreja também, como a aliança, a utilização de alguns ornamentos e alguns outros tipos de ritos que eram paganos, e ele justo mesclou el sagrado con el pagano. Justamente, volviendo un poco el tema sobre cuando el filósofo Arthur comenta que el Satanás no se presenta como un ser maligno con cuernos, como vemos en las películas. Él sabe con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, ele distorciona uma coma, alguma coisa da palavra de Deus, ele implanta uma dúvida, como passou em El Edén, quando ele enganou a la mulher e al hombre. Então, devemos estar sempre atentos a las armas del Satanás. Pero volviendo a los tiempos, tenemos 1260 anos de período que, desde que Justiniano publicou esse edito, autorizando que el ejército papal, el ejército de Roma, pudiera cazar, a palavra é justamente essa, perseguir, cazar todos os que não aceitavam os dogmas e doutrinas da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E aí conhecemos este período largo que durou esses momentos de persecução hasta 1798, quando foi arrestado o Papa Pio, perdão, aí há um erro de digitação, foi o Papa Pio VI, ok? Não Pio XI, como está aí. Pio XI é mais adelante. Então, Pio VI foi arrestado por el general Berthier, que era o segundo del comando general de la Revolução Francesa. Então, pode ler, por favor, Apocalipse 13:5. Quem pode me ajudar com este verso? ¿Solo el 5? Solo el 5, por También se favor. le dio, ¿puedo? Siga. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ok. 42 meses, que profeticamente convertemos isso multiplicando por 30 dias, teremos estes 1260 anos, tal qual também se vê em el desglose da profecia de Daniel 8:14 de las 2300 tardes e manhãs. Ok? Então, luego que foi arrestado o Papa Pio VI, aí o papado romano sofreu sua grande herida de morte, porque su principal líder foi a la cárcel, e
Debemos entender lo que estaba pasando nesse momento, porque simplesmente o hecho de prender um papa quizás não seria o argumento ou a causa para que todo o império papal fuera por tierra. Pero não, há outras coisas que conllevam também esse momento. Então, fazendo um pequeno resumo de lo que sea a bestia que surgiu del mar, esta bestia predica ou ensina dos grandes errores, assim como um parênteses para tenerlo claro. La inmortalidade del alma, ok? Sabemos que é muito comum a adoração a seres que estão vivos em el cielo, que morreram, mas estão vivos, em sua alma sigue vivo, siguen vivas, como os santos e mártires que adoram. Também sabemos que creem que a santidade do domingo é algo que foi, quando publicado por Constantino, é algo que é desde Deus, porque o Papa é a voz de Deus em el mundo, aunque também eles se reforçam, eles se baseiam em la resurreição de Jesus, no primeiro dia da semana. Pero más los protestantes que tienen este concepto del domingo por la resurrección de Jesús. Incluso hay un cardenal que escribió, luego años después, o siglos después del emperador Constantino, que en el catequismo católico está este texto, y perdón por no traerlo aquí en esta presentación, que dice que solamente por amor a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana se guarda el día de domingo, porque las Sagradas Escrituras son unánimes, son incontestables con relación al día sábado. Y eso fue un cardenal importante en su momento de la Iglesia. Entonces debemos tener eso en claro. Y otra cosa también que es muy importante tener en cuenta es la relativización de las Sagradas Escrituras. Y eso está pasando muy a menudo actualmente com o atual Papa, que já, por alguns momentos, de alguns comentários, relativiza o texto bíblico, incluso a ponto de dizer que a evolução e criacionismo são hermanas, são co-hermanas e andam juntas. Mas isso vamos falar um pouquinho mais adelante. Quem pode ler, por favor, Daniel 7:25? Dice: hablará palabras contra al Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Así es. Muchas gracias. ¿Quién leyó su nombre? José Luis Salinas. José Luis Salinas, muchas gracias, mi hermanito. Bendiciones. Entonces, aquí en el texto, justamente describe más sobre la blasfemia que también se comenta al inicio del Apocalipsis 13, mostrando cuáles serían las intenciones de esta bestia que está, sí, conducida por el dragón, el Satanás, la antigua serpiente, que fue llamada de Lúcifer cuando era un ángel de luz. Pasando adelante. Um texto de conflito de los siglos. Não sei se todos aqui são adventistas. Aí se temos algum invitado para aclarar. ¿Todos são adventistas ou há algum invitado hoje? No, todos somos adventistas. Vale. Toma cuidado para ver se explicar o contexto do espírito de profecia, mas o irmão White dá esse texto que é maravilhoso, de la página 434 del conflito de los siglos. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, como leyó nuestro hermanito. 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período foi indicado em capítulos anteriores e começou com a supremacia do papado em el año 538, como vimos em gráfico. E terminou também em 1798. Então, o papado foi hecho prisioneiro por el ejército francês e o poder papal recebeu seu golpe mortal e quedou cumprida a predicação. Se alguno lleva em cautiverio, al cautiverio irá. Outro texto. Perdão, aqui. Passando agora a
Entonces hablamos un poco sobre la bestia del mar, conocemos bien, la identificamos, la ubicamos, sabemos dónde está su trono y sabemos que es Roma papal. Ahora, sobre la bestia de la tierra. Ustedes podem pensar um pouco raro sobre esta foto que eu añadí esta diapositiva. A foto à la esquerda, que é deste senhor, que agora não me acuerdo seu nome, lo tenía anotado, que hace poucos meses houve uma invasão no Capitólio, no Congresso, no Parlamento americano. Ustedes devem ter acompanhado que seguidores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio com bandeiras americanas e haciendo algo que nunca, por lo menos eu pensei ver em minha vida, que era a invasão do Congresso norte-americano, com toda a segurança, o Pentágono que está aí tão cerca. E eu tive a oportunidade de visitar aí por 2 vezes e de verdade é tremendo a segurança que é involucrada em Washington D.C. Então, este grupo armado, houve uma morte incluso de um ativista, e me chama a atenção porque este muchacho, esse senhor, utiliza uma roupa que recuerda el bison, que é um búfalo norte-americano muito famoso, que é o símbolo que muitas imagens escatológicas ou de profecias usam também, utilizam esse bison como símbolo da bestia da terra. Também, o texto que vamos ler agora vai falar também sobre algo interessante, mas vamos ao texto. Quem pode ler, por favor, agora desde o verso Apocalipse 13, 11 al 18? Yo lo puedo Dice, leer. Siga, Miguel. ¿Es Miguel, sí? Perdón, José siga. Luis, iba a leer José Luis, no sé. ¿Vas a leer, José Luis? Apocalipse 13, 11 a 18. Yo lo tengo. Por listo. favor, hermana. Gracias. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hermana, muchas gracias, bendiciones. La parte final del texto está hablando más de la marca de la bestia. Es algo que no vamos a tocar en este estudio de hoy, pero estamos ubicando la bestia que sube desde la tierra. Entonces ahí habla que ella hizo descer fuego del cielo, maravillando a todos los hombres. Y eso sabemos que pasó en Hiroshima y Nagasaki, también en todo lo que sea los testes militares con ojivas o bombas nucleares. Y también hay que entender que el Estados Unidos de la América, que estamos defendiendo, es un país que fue constituido en las bases del protestantismo anglicano, y ellos siempre andaron con las 2 testemunhas, el Antiguo y Nuevo Testamento, y era un país que en su constitución la libertad religiosa está en su primer artículo, y también que Dios es nuestro creador, es su creador como ellos americanos dicen. Entonces tenemos que ubicar bien que la bestia de la tierra es el Estados Unidos. Aqui algumas características que corroboram
corroboram que Estados Unidos é esta bestia. Primeiro, é um importante poder político. Muitos hablam que Estados Unidos está em declínio, que eles podem perder sua hegemonia. O segundo ponto habla que exerce autoridade em nível global. Então, aqueles que dizem, e já escutei isso dentro de nossas próprias filas na igreja, que não, que China reemplazará Estados Unidos, que Estados Unidos está em decadência. Mira, quem habla isso não estuda as profecias, ou não las crê. Tampouco na Bíblia ou em el Espírito de Profecia. Porque alguma coisa vai passar, pode ser que, aunque China cresça politicamente, bélicamente, militarmente, ou o que seja, economicamente, pero se a profecia indica que é os Estados Unidos. Então, pode ser que haja alguma crise no futuro, não sabemos quando, se vai passar ou não, pero a Bíblia e o Espírito de Profecia, como complemento da palavra de Deus, nos aclara isso. Também o terceiro ponto, é um poder do tempo del fim. Recuerda de la estátua que estamos falando de Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor. Los pies de barro y de la mezcla de barro y de hierro que nunca se juntan, pero ahí está metido Estados Unidos. Y en esta mezcla de países que buscan su protagonismo, Estados Unidos está por encima de todos, por todo lo que conlleva su poderío político, bélico e todo o que conhecemos. E ideológico também, que vamos falar um pouquinho mais adelante. É um poder cristiano, como les comentei, impondrá a marca da bestia de Apocalipse 13. Acorde a irmã leyó, na parte final de Apocalipse 13. Também, a primeira das 7 últimas plagas, cairá sobre os adoradores de sua imagem. Ou seja, de la imagem que vai criar esta bestia, pero en honor a la otra bestia, la bestia que viene desde el mar. E por último, a palavra cordeiro se mostra 30 vezes em Apocalipse. Isso me pareceu muito interessante e quis compartilhar com vocês. Por 30 vezes se comenta em Apocalipse cordeiro se referindo ao nosso Senhor Jesus. E solamente uma vez aparece referindo-se a la bestia que quer imitar-lo. Então, recuerda que Satanás sempre quis o lugar de Deus, sempre quis possuir ou destituir o Senhor como gran criador e governador do universo. Bueno, Estados Unidos, falando um pouco sobre a influência, como les comentei, influência política, militar, também há a influência ideológica. Sabemos o que é o poder de Hollywood global, a nível global. Todos em nossas casas temos algum tipo de acesso à internet, a Netflix, a lo que seja, e aí estão como um menu com todas as opções possíveis de todo o que seja a indústria cinematográfica norte-americana, que tem como um único objetivo: levar sua ideologia, a ideologia do dragão, a nossas casas, a nossas famílias, especialmente a nossos ninhos, para aqueles que têm filhos. Aqui eu ressaltei três séries, que são séries contemporâneas, são recém, desde 2000, assim como 2, 3 anos foram publicadas essas séries. A primeira é The Family, que que sabemos que Hollywood tem toda essa influência, tudo que comentamos. É uma série que vale a pena ver, porque é um documental que mostra a influência das famílias, especialmente Rockefeller, as famílias que detêm os direitos de la extracción de petróleo, de la indústria farmacêutica em Estados Unidos, de como eles dominam todo a nível de Congresso americano, de los governos, incluso de las iglesias protestantes, del protestantismo apóstata. Muito interessante este documental. Também temos Sense8. Sense8 mostra que a ideologia do espiritismo, porque são pessoas que são interconectadas, suas almas são interconectadas e eles se encarnam um em outro, que é justamente algo da teoria do espiritismo, do engano espírita. Também é uma série que faz muita apologia, muita menção a lo que seja a infidelidade, ao homossexualismo, a mentira, a poligamia e outras coisas que sabemos que são ideologias que estão sendo implementadas, especialmente em nossos dias. Isso vamos falar já medito. E também les traje a série Coco, que é uma série que passa em México,
que es justamente sobre el Día de los Muertos, que es el feriado, el día de celebración más grande en aquel país, justamente que predica el espiritismo, que las personas se conectan con los muertos, y en la película de una manera muy, muy, así, muy para niños, de una manera muy, como no sé la palabra, me fue, pero sí de una manera muy tierna. suave, tierna, gracias, Mir, de una manera muy tierna, lleva a nosotros a estar aí como íntia da história, estar como copartícipes de tudo o que está passando, porque é uma história bonita, mas é também um engano mostrando que relativizando a morte e traindo o conceito da imortalidade da alma. Também, agora vamos ubicar que é a bestia do abismo. Quem é ella? Vou pedir para que alguém pode ler o Apocalipse 11, de verso 3, quizás vou cortar um pouquinho. Pode ler hasta o verso 9, por favor. Apocalipse 11, del verso 3 al verso 9. ¿Quién puede ayudarme, por favor, con la Yo. lectura? Yo enviaré a 2 testigos míos, vestidos de silicio, a que profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere dañarlos, de su boca sale fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. ¿Hasta cuál? El 9, hermano. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Verso 10, por favor, hermano. Por último. 10. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2, los que habían estado, Porque estos 2 los habían estado atormentando. Así es. Muchas gracias, hermano. Bueno, aquí estamos hablando de un período de la historia que pasa justamente luego de la prisión del Papa Pío VI, que eso se pasa en un periodo del iluminismo, realismo francés, que era una de las muchas ideologías traídas por la Revolución Francesa, que pregaba viva la revolución como su lema, y también pregaba la libertad. Entonces, para ellos, el concepto de libertad era justamente no tener un Dios. Y ahí les pregunto, ¿quién pensaba de esta manera en el cielo y quiso y logró engañar y llevar consigo un tercio de los ángeles con el mismo discurso? Satanás. Satanás. El dragón, la antigua serpiente, Satanás. Entonces, mira qué interesante. Pero ahí vem una pregunta, pero ¿por qué ese poder surge justo después del cumplimiento de la profecía, de la herida de muerte, de la bestia que viene desde el mar? O sea, Roma papal. Entonces, vamos a entender eso un poquito más adelante. Bueno, regresando a nuestro gráfico, son 1260 años. Durante esses 1260 años, tuvimos aí, como dice Apocalipse 11, que la palabra de Dios, que sus 2 testemunhas, que sabemos que é, ou para quem não sabe, les comento, é representado pelo Antigo e o Novo Testamento da palavra do Senhor. Essas 2 testemunhas levaram o evangelho, ou predicaram a toda língua, pueblo, nação, aí haciendo como un primer cumplimiento de lo que está en Apocalipsis 24:14,
para aquel momento, pero bajo duras penas. E a Bíblia habla que foi vestida de silício. Outras versões chamam de vestida de luto, ou vestida de roupas rústicas, por assim dizer. E se acorda que isso passa também com Job, em seu momento, quando estava sofrendo esta grande provação. E também comenta em outros textos bíblicos de que uno rasga seus vestes ou se echa cinza sobre seu corpo, porque são todas señales de humillación. ¿Por quê? Porque bajo a duras penas, bajo a Inquisição da Igreja Romana, de Roma Papal em seu momento, bajo que as Bíblias del mundo conhecido estavam solamente em idioma latim, ou em idioma grego, ou em idioma que solamente os que estavam em los monastérios tinham la educação para poder ler e interpretar. Um período de oscuridade que o povo não tinha acesso à palavra de Deus. E quem lo tinha acesso era considerado como brujo, bruja, e sua morte era em las hogueiras implementadas por esse sistema de governo. E então, em 1798, logo com a prisão do Papa Pio VI, há uma grande cerimônia, ou por assim dizer, uma grande fiesta que foram queimar, o povo francês queimou as Bíblias em praça pública. E aí suas cenizas quedaram aí expostas por dias. E depois, isso foi através de um decreto, quando se publicou que Deus não existia e que, por dedução, por ende, sua palavra também não era válida. E se queimou as Bíblias e houve uma grande celebração naquele país. Interessante que o Apocalipse 11 chama França, especificamente o que passa em Paris, a grande cidade, que é chamada Sodoma e Egipto, porque devemos entender que aí há algo, aí conceito muito interessante. Porque Sodoma por sua perversão sexual. Recuerda que passou já quando Lot e sua família recebeu Los Ángeles, e os homens daquela cidade queriam ter relações com esses homens. De tão profundo que estava a condição do pecado e de la perversão sexual em aquela cidade. Também comenta de Egipto. Se acorda que o primeiro grande acto, o primeiro grande hecho contra Deus, a primeira grande expressão ateísta que se encontra na Bíblia é justamente quando Moisés se apresenta ao faraó pedindo para que libertara o povo judío del cautiverio em nome de Deus. Que Deus, o Senhor de los ejércitos, estava ordenando isso ao faraó. E faraó burlou de Deus, burlou de Moisés, dizendo: quem é su Deus? Eu não lo creio. Eu não sei quem é este. Então, justamente, estes dois símbolos, Egipto por el ateísmo e Sodoma por la parte sexual, a parte de depravação como sociedade, representam esse período de França, da Revolução Francesa especificamente. Bueno, outro texto do conflito de los siglos, página 271. Acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están adelante de la presencia del Señor de toda la tierra. Apocalipsis 11:4. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Salmo 119, 105, muy conocido. Estos dos testigos representam as escrituras do Antigo e Novo Testamento, como hablamos. Ambos são testemunhos importantes da origem e do caráter perpétuo da lei de Deus. Muito importante recalcar isso, essa parte final. Outro texto também de conflito de los siglos, durante a maior parte de... Perdão, é que se não me aparece aqui todo o texto. Pode ler, por favor, este texto, se está amable, alguém? Dice, durante la mayor parte de dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia
fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los testimonios para desviar de ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco. Muchas gracias, Mir. Amém. Recuerda a história de los valdenses, que é um povo que habitou os Alpes suíços, que predicavam em condições de muito peligro, tomavam nota de los textos bíblicos em pequenos papelitos, llevavam às feiras em dia que iam a ser o mercantilismo, o intercâmbio de mercancías, de comida e todo, e aproveitavam esses momentos para predicar. E logo deveriam retirar-se às montanhas, porque allá nadie los alcançava, por el frío, por la ruta difícil que era. E recuerdan, todo que a Bíblia é muito coerente em mostrar que todo o que passou em passado volverá a passar em futuro. Sempre tem dois momentos, sempre é uma lição e uma preparação que Deus muestra a seu povo para que se preparem para confiar e viver pela fé em Ele. Bueno, e aí vamos falar um pouco sobre isso. Já estamos caminhando por mais da metade do estúdio, pero les comenté que ¿qué sentido tiene eso de que se cumplió la profecía, la bestia que ha venido del mar, que es Roma papal, perde su poder y surge la bestia del abismo? Eso fue un cambio de estrategia del enemigo, porque la palabra de Dios se cumple, sí o sí. Todas las profecías bíblicas, especialmente las que muestran, que conlleva los tiempos proféticos, los años, acorde a la escatología bíblica, se cumplieron. E sabemos especialmente o surgimento do adventismo em cumprimento do 22 de outubro de 1844. Pero, volvendo a esse tema, Satanás cambia de estratégia. Como o dragão perde seu grande aliado em la terra, que é a bestia Roma papal, a bestia que vem desde o mar, ele ergue o realismo francês, a Revolução Francesa, que traz algo que é tão danino quanto Roma papal, pero hay un cambio ahí. Diferente del poder y la estrategia de Roma papal, del dragón a través de Roma papal, que era matar, torturar, quitar la vida, quemar a los hijos de Dios. La Revolución Francesa trae algo nuevo que vivimos hasta hoy, que son la implementación de ideologías, la implementación de un pseudo y falso amor, respeito a todos. Então, ele cambia a sua estratégia para que não apareça sua cara de lobo, e sim pode aparecer um cordeiro, como ele falso profeta. Então, com a herida mortal da bestia, surge esse poder, que é, em outras palavras, o ateísmo. Acorde Apocalipse 11, 7 e 8 que leemos, e também podemos ler Êxodo 5, verso 2. Alguém, por favor, me ajude? Êxodo 5, verso 2. Por favor. Amém? Quem tem? Quem lo tiene? Pero el faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así es, como les comenté, aquí hay una prueba de que este gobierno, este movimiento de la Revolución Francesa también estaba asociada al ateísmo del faraón de Egipto, que eran politeístas, eran idólatras, pero no creían en el Dios verdadero. Entonces es muy importante tener este link. Bueno, aquí tenemos, hay un libro que no lo encontré en español, tampoco lo encontré en portugués. Se llama Spirit of Prophecy, en el tomo 4, en la página 192. ¿Alguien podría leer, por favor, la pantalla? El mismo espíritu que instó el masacre de San Bartolomé protagonizó también en las escenas de la Revolución Francesa.
Satanás pareció triunfar. A pesar de la labor de los reformadores, había logrado mantener grandes multitudes en la ignorancia acerca de Dios y su palabra. Ahora apareció con una nueva apariencia. En Francia surgió un poder ateo que declaró abiertamente la guerra contra la autoridad del cielo. Gracias, hermano. Aquí tenemos otro texto, por favor, ¿quién puede leer? La fornicación estaba sancionada bajo ley. La blasfemia y la corrupción parecían inundar la tierra. La Biblia fue quemada públicamente. El sábado fue borrado. La obra que había comenzado el papado la completó el ateísmo. El primero negó a la gente las verdades de la Biblia y el otro les enseñó a rechazar la Biblia y su autor. Tremendo la estrategia del enemigo, pero él es un derrotado y no vencerá, al final no vencerá. Mira, importante eso es Blackwoods Magazine, una revista de los años del siglo XIX, al final del siglo XIX en Francia, que habla algo interesante. En noviembre de 1870, ya algunos años después de la Revolución Francesa, se escribió que Francia se destaca en la historia del mundo como el único estado que, por decreto de su parlamento, declaró que no había Dios, y del cual toda la población de París bailaron y cantaron con alegría al aceptar el anuncio. Hubo como un carnaval. Carnaval, la palabra carnaval viene de origen latín de carnival, que es la fiesta de la carne, o orgía, o todo que pasaba, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. Entonces, es muy interesante hacer esa asociación siempre de Egipto y Sodoma con la Revolución Francesa. Bueno, y aquí tenemos algunos otros tres textos. Me ayuden leyendo, por favor. ¿Quién puede leer Ezequiel 16, 49, 50? Otro hermano o hermana con Levíticos 18. Perdón. Levíticos 18, no vamos a leer Levíticos 18, solamente voy a hacer una mención. Entonces, Ezequiel 16, 49, 50 y otro, el libro de Judas, verso 7. El único capítulo en el libro de Judas. Amén. ¿Quién lo tiene? Ezequiel 16, 49 y 50. Y otro que tenga Judas, verso 7. Amén. Yo tengo Judas. Ok, ¿alguien tiene Ezequiel? ¿Ezequiel? Sí, Senão aquí. eu vou... Por favor, hermano. Primero, Ezequiel. 16, 49 y 50. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ok. Gracias, hermano. El verso de Judas. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok. Gracias por la lectura, hermanos. Bueno, la palabra que habla ahí, la palabra en hebreo que habla para lo que sea la depravación de Sodoma, y también esa misma palabra consta en el texto del capítulo de Levítico 18, es toevá. Y toevá, cuando de la traducción de la Septuaginta para el griego, la palabra en griego es ekporneo. Y ahí les pregunto, ¿alguien sabe que alguna raíz de esta palabra que es utilizada hoy en día? Pornografía. Ekporneo. Así es. Todo lo que se relaciona con la pornografía viene de la palabra griega ekporneo. Entonces, todo lo que sea de la depravación sexual, como decimos, esa es la palabra que la Biblia usa, que es todo que son hijos de la prostitución y del uso de la pornografía, en todos sus sentidos.
¿Ok? Este libro sugiero que ustedes puedan comprar. Yo tengo la versión en portugués de Christopher Dawson, Los Dioses de la Revolución, que cuenta justamente la historia de la Revolución Francesa, pero con una mirada cristiana. Então é muito interessante esse livro. Eu creio que ele não é adventista, incluso, eu creio que ele é bautista, este autor. Alguém pode ler, por favor, o texto da diapositiva? Dice, el embajador de Estados Unidos en París en 1792 escribió que había sido testigo de una nueva religión por nacer, que consiste en la negación de toda religión, y sus seguidores tienen la superstición de que no son supersticiosos. Es tan celoso de buscar cada vez más seguidores en todo el mundo como cualquier otra secta. Interessante. Aqui tem... Siga, por favor, Mia. Como el cristianismo, el nuevo culto, era una religión para la salvación humana y del mundo, pero en este caso a través del propio poder del hombre tornado libre por la razón. La cruz fue reemplazada por el árbol de la libertad. La gracia de Dios por la razón y autosuficiencia del hombre, y la redención por la revolución. Interessante. Gracias, perdão por los errores de tradução. No, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, haciendo un resumen, ya estudiamos ahora que hablamos de la bestia que subió desde el abismo. Tenemos ahí la bestia del mar, que es Roma papal, la bestia de la tierra, que es Estados Unidos, y la bestia del abismo, que es la Francia revolucionaria. No es el país Francia, pero es la ideología implantada del ateísmo desde la Revolución Francesa. ¿Ok? Bueno, aí sim vem a pergunta que les hice al inicio. ¿Están as três bestias em ação en este momento de la historia? Já de verdade há uma ação sincronizada que podemos encontrar en la historia global sobre lo que conlleva esta unión de las tres bestias. Bueno, aquí vamos a hacer aquí hay otro gráfico que, como comentamos, tenemos el edicto de Justiniano por Roma papal, los 1260 años, la herida mortal, y en 1929 hubo el Tratado de Leplan. Entonces, de 1798 hasta 1929, o sea, más de 100 años, casi 131 años aproximadamente, el papado romano quedó como muerto con relación a su protagonismo que antes tenía a nivel global. Y justamente con el Tratado de Leplan se concedió un territorio del país Italia, cerca de las cercanías de Roma, para la fundación del país, del Estado del Vaticano, que fue firmado ahí por Mussolini, otro importante estadista a nivel global, y el Papa Pío XI, que ahí empezó de nuevo regresar a sanar esta ferida a punto de ser creado un Estado Vaticano. El Vaticano es un país, tiene su presidente, el Papa, claro, pero tiene todos sus ministros, tiene todo su organigrama, todo su banco propio, todo lo que conlleva un Estado independiente. Também, desde de la independencia norteamericana, 1766, hasta hoy, Estados Unidos de la América también está en la línea del tiempo. Y la Revolución Francesa que surgió en 1789, justamente 9 años antes de la prisión del Papa Pío VI. Esse gráfico para ubicarmos en la línea del tiempo. Outro importante legado, alguém pode ler, por favor? Importante legado de la Revolución Francesa fue el comunismo. Karl Marx, sistematizar el comunismo, y Lenin Trotsky al planificar la violentada revolución bolchevique. Analizaron con detalles cuidadosamente las directrices de la Revolución Francesa. Adoptaron la lección enseñada por el filósofo Jean-Jacques Rousseau, que es la doctrina de que una minoría que sabe lo que es mejor para el pueblo debe imponer su voluntad sobre la mayoría para su propio bien. Así es. ¿Se acuerda que cuando empezamos a hablar de gracia, hermana? Cuando empezamos a hablar de la bestia que viene desde el abismo, la bestia del abismo,
Aí eu puse umas fotos de Mussolini, de Marx, de Lenin, de Trotsky, de las Coreias divididas, de la bandeira do nazismo, e também de fotos da Revolução Francesa. Então, é muito mais allá do ateísmo, é um conceito que surgiu desde aí. O ateísmo, a ideologia de liberdade, o comunismo, o socialismo e todo o que conlleva estes cânceres de la sociedade global que ha llevado muitos al sepulcro, especialmente quando estudamos as revoluções russa e de China, com Mao Tse-tung em los anos 50 do último siglo. Também há outro aspecto que ha traído a Revolução Francesa, que é a abertura em aquele momento para a abertura de la libertad para lo que sea la revolución cultural. Y la revolución cultural, por así decir, é como um nome mais polite, por assim dizer, pero aí está a ideologia de género involucrada e de géneros involucrada em isso. Por exemplo, aqui essas fotos les comparto, por exemplo, o equipo de handball de Austrália. A última persona é transgênero. Então, é uma pessoa que se sente uma mulher que, aunque se tenha seu nome cambiado para um nome feminino, também passou por um procedimento cirúrgico, pero imagina que durante toda sua vida, especialmente em sua adolescência, sofreu as ações ou as consequências de desenvolvimento do seu corpo que são causadas por la testosterona. Então, se tu vê junto com as outras linhas, é desproporcional. Como também esta jogadora de rugby, porque hoje atualmente tem um nome de mulher, já tem toda sua identidade de mulher, mas também é o mesmo caso, é algo desproporcional e tem a força de um homem quando está aí como competindo com outras mulheres. Además também da ideologia de género que está sofrendo muito nossos ninhos na atualidade, especialmente aqueles que não têm o privilégio de estar em uma escola cristiana e têm que estudar através das escolas do Estado. Estes conceitos estão sendo difundidos muito rapidamente. Mira, aqui também justamente o que comentava, uma revista chamada Actual, falando do jogo sucio de los deportistas femininas derrotadas por mulheres que foram homens. Então, aqui é um comentário interessante. O deporte ha salido del armário, o homem ha entrado em vestuário de las chicas, operado, e lo que todo ello ha traído consigo ha sido de la desigualdade. Recuerda que o discurso allá era de fraternidade, igualdade e liberdade. Me faltou comentar que esses são os três lemas da Revolução Francesa. E fraternidade, liberdade e igualdade. E agora estão falando que a liberdade e a igualdade, em verdade, está traindo desigualdade. Então, é mais um engano do inimigo de Deus. Mira, recém o senhor Joe Biden foi nombrado presidente norte-americano, foi eleito presidente, e já um de seus primeiros 17 decretos, já seu primeiro dia de governo, ele firmou 17 decretos. Não foi solicitud de leis para tramitar em el parlamento, no Congresso americano, depois passar por Senado e cumprindo o flujo de la democracia. Não, foi decretos firmados ao primeiro dia de seu mandato. Al parecer, esse senhor tem muitas ganas de firmar decretos e imponer seu estilo de governo através desses mecanismos. Então, Biden pide que os estudantes trans elijam com que gênero jugar, porque são direitos humanos. Também ele reverteu a proibição de executar pessoas transgênero em el exército norte-americano. Uma de outras. Também há outro decreto que ele dijo que, e isso eu vejo que é mais grave, mas não encontrei nada em espanhol, que é que os niños em las escolas também poderão não somente elegir o que vão jogar, mas também vão elegir qual banho querem usar. Porque se um niño que tem corpo de niño se sinta como uma niña, ele vai ter direito de usar o banho das mulheres, das niñas. Então, é algo que seguramente isso será imposto a nível global em seu momento.
Também, mira esta llamada que esta reportaje que ganó el amor. Los jueces colombianos tienen que casar a las parejas homosexuales. Entonces, eso ya son cosas que ha traído ahí informações de seu país. Como também aí, se vocês miram na parte inferior, as estatísticas não são buenas, incluso para meu país também, que os primeiros países a permitir os matrimônios homoafetivos foi primeiramente Argentina, luego Brasil e de terceiro Colômbia em 2016. Incluso me chamou a atenção um caso que vi na prensa colombiana de uma pareja de homossexuais, dos homens que estavam casados, foram as primeiras pessoas a casarem, beneficiados por esta lei, e logo um de la pareja traicionou o outro, e quando o outro descobriu, invitou essa terceira pessoa a juntar-se com eles, e eles estão na Suprema Corte de Colômbia, foi a última que leí, pedindo que a justiça pueda aceitar um casamento entre essas três pessoas. Então, mira, que está muito cercano a nós, estamos falando de Colômbia, estamos falando aí de seu país, como também de igual maneira passa em meu país e toda a Latinoamérica. Volvendo a nosso gráfico aqui, aí eu incluí algo mais, já terminando nosso estudo de hoje, que además de la bestia del mar, de la tierra, del abismo, também em esta linha del tempo surgiu um movimento adventista. O movimento adventista surgiu justamente luego del cumprimento da profecia de Daniel 8:14, de las 2.300 tardes e manhãs, ou anos, em esse caso, e o grande desapontamento, a história que vocês conhecem quizás melhor que eu, pero llamo a atenção, e queria aclarar isso. Hablamos sempre durante o estudo, hablamos de las profecias que estão relacionadas com tempos proféticos, pero la Bíblia, e também depois reforçado por la hermana White no Espírito de Profecia, que a última profecia que conlleva tempo determinado, pré-determinado, foi a profecia de las 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, o desglose desta profecia, que se dividiu nos 490 anos, los 3 anos e meio, o ministério de Jesus, depois os 1.260 anos, e hasta cumprir em 22 de outubro de 1844, quando o Senhor Jesus passou do lugar santo ao santíssimo, do tabernáculo do santuário celestial, já não há mais profecias com relação a tempo. Então, mesmo Jesus dijo que solamente o Padre sabe quando ele regressaria. Ele dijo isso a seus discípulos. Então, também temos que tomar cuidado, porque há correntes dentro de nossa própria igreja, pessoas que são pessoas respeitadas, reconhecidas, que são muito consagradas, não lo dudo, pero estão a vezes traindo algumas teorias um pouco equivocadas que não são bíblicas, como falar que o Senhor Jesus sí ou sí vai regressar hasta 2031, ou que sí ou sí 2021, na primavera de 2021 surgiria o decreto dominical, que estamos na primavera de 2021 no hemisfério norte. Então, para Estados Unidos estamos na primavera justamente nesse momento. Então, aí temos predicadores que pregonaram ou estão pregonando esse tipo de teoria. Devemos tomar cuidado e viver pela fé e por el Espírito de Deus. E terminando nosso estudo de hoje, quis fazer esta tabla para comparar algo sobre as três bestias, porque les comentei ao início, será que elas estão em ação, sincronizada ou não? E aí há a resposta. Porque, mira, se tu mira primeiramente o Roma Papal, eles têm o relativismo bíblico, como les comentei, o Papa Francisco ha hablado muito sobre que a evolução está de manos dadas com a criação, que há uma matéria muito interessante de há poucos meses que o Papa Francisco disse que não pense que Deus é um mágico, que ele tem uma varita e em um toque, em um passe de mágica ele pode fazer as coisas. Não, essa teoria de crer que os 6 dias da criação são literais, isso não é certo. Isso é algo romântico que a Bíblia conta para comentar como foi esse processo largo de evolução que tem como maestro o próprio Deus. Então, se te fijas que al hecho de la principal liderança, o principal líder da Igreja Católica, atacar justamente o início del Gênesis,
porque el inicio de Génesis es que se predica sobre algunos aspectos importantes, perdón, algunos aspectos importantes. Primero, predica sobre el apetito. Sabemos que el ser humano cayó en ese momento por la gula, por comer algo que era prohibido. También ahí habla del matrimonio bíblico. Dios creó hombre y mujer. Ahí habla del cumplimiento de las leyes de Dios establecidas por él por siempre, para toda la eternidad. También ahí habla de el hecho del pecado, del ingreso del pecado en este mundo, mostrando que con esse ingresso del pecado, um redentor não necessitaria venir, porque quando negamos Gênesis, negamos o sábado, negamos a história bíblica, e Jesus passa de um salvador, de um redentor, passa a um revolucionário, quizás um socialista que ha venido defender o povo, foi um profeta. Então, distorsiona o papel, o rol de Cristo verdadeiro. Então, também habla del árbol de la vida. Entonces, si hay el árbol de la vida ahí, y eso es una metáfora o un simbolismo acorde a algunos, entonces nuestra esperanza de comer de este fruto al futuro para vivir eternamente es algo que no existe según ellos. Entonces debemos estar atentos con los ataques del enemigo de Dios a su santa palabra. E aqui então se puso também, mira, se tu vê alguns pontos que são comuns entre as três bestias: imortalidade da alma, espiritismo, no caso da Revolução Francesa, evoteísmo é o que les comentei agora, que é a fusão de evolucionismo com criacionismo, se chama evoteísmo. En el caso de los ateístas de la Revolución Francesa, es puro evolucionismo. El marxismo, que es una manera opresora de gobierno, de gobernar pueblos. También el capitalismo salvaje, que es el modelo americano de ganancias, 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 y el trabajador siempre ganando menos, mucho desempleo, muchas injusticias laborales. Entonces, también eso es algo que está correlacionado a las tres bestias. E a parte final que marquei, que é para a Roma Papal domingo, para a bestia de la terra, que é o protestantismo apostatado norte-americano, que também guarda um domingo. E, em caso de los ateístas, eles guardam isso como o dia da família. Ok? Então, é importante para a família. E não importa o gênero da família, não importa se seja papá, papá, mamá, mamá, quantos sejam, pero que sea un día de la familia. Y el último punto es ecumenismo. ¿Por qué ecumenismo? Eso yo puse ahí, porque son teorías ya bien difundidas a nivel global dentro del adventismo, pero la palabra es ecumenismo. ¿Alguien sabe qué es ecumenismo con la U? Hola. Es la reunión de denominaciones cristianas, reunión del ecumenismo, se me fue. Como diferentes religiones con el mismo Sí, diferentes propósito. religiones Sí. en una misma unión. Así es, la unión de diferentes dogmas, credos, doctrinas, todos por el bien común. La palabra que más se escucha actualmente, el bien común, el bienestar común, la casa común, entonces el medio ambiente común. Y eso tiene que ver con ecumenismo, pero ahora convertido a ecumenismo. Y sobre ese ecumenismo, que aquí también en la última diapositiva, ya compartiendo la cosmovisión del Therion, que estudamos al inicio, que es la bestia, el nombre de la bestia, o sea, en esta cosmovisión de las tres bestias, si tú junta resultado de esses itens aqui, dessas características de cada uma dessas bestas, teremos como resultado o que mostra acá na cosmovisão de la bestia, del Therion, que é o paganismo, a imortalidade da alma, o evolucionismo, o marxismo, o dia de domingo como o dia de guardia e o ecumenismo. E, em cambio, a cosmovisão adventista é a Bíblia, só a Escritura, como os reformadores predicaram desde Martín Lutero. La mortalidad de la alma, sabemos que el cuerpo muere en esa tierra y solamente aquellos que murieron en Cristo Jesús serán resucitados en el último día, y los demás para la perdición eterna.
El criacionismo literal, 6 días literal. Dios sí es un Dios omnipotente, omnipresente, onisciente, poderoso. Jehová Jireh, príncipe de los ejércitos. Él puede hacer lo que quiera y 24 horas para él no es nada. Para hacer lo que él quiera. Y así lo hizo durante el relato bíblico de Génesis. Entonces debemos entender que los 6 días es literal y el sábado es el memorial de esta creación. Entonces es un día literal y no se cambió el primer día de la semana. Nada puede cambiar la ley eterna y divina de nuestro Creador. La justicia divina, en cambio del marxismo. La mordomía, que es los 8 remedios naturales, el cuidado que tenemos con el cuerpo, en cambio del consumo que se ve desenfrenado actualmente, se consume, y con eso se genera más poluentes, más contaminación contra ese mundo que ya está colapsado. Y entonces ahí también en mordomía tener el cuidado bíblico con el medio ambiente. Entonces tenemos que tener en cuenta el sábado y en contra de la heresía del domingo, y las 3 mensajes angélicas para justamente tratar el tema del ecumenismo. Y resalté los 2 porque por hoy terminamos este largo estudio. Agradeço el tiempo de ustedes, pero quero dejarlos aquí. Já vou me auto-invitar para em outro momento poder falar de um segundo estudo que conlleva os temas de ecumenismo e as 3 mensagens angélicas também enfocadas en las 3 bestias y sus papeles y acciones en esto. Claro que sí. Y mis hermanos, todo eso es para que hemos estudiado, es un poco superficial de las señales que están se cumpliendo, que muestran que el regreso de nuestro Señor está muy, muy cercano. Entonces, quiero agradecer a ustedes por estos momentos. Para mí es bueno ahí estar estudiando com irmãos, porque estudando uno aprende e em este mundo devemos aprender mais e mais e nunca chegaremos à plenitude solamente allá na eternidade. Que o Senhor les bendiga muito. Les pido que me acompanhem na oração final desse estudo, por favor. Em reverência. Querido Deus, Senhor, graças por esse dia sábado que tuvimos. Gracias, Señor, por estarmos en familia, porque este es sí el verdadero día de la familia. Aquellos que no tienen su familia, por lo menos están ahí conectados con hermanos, que es la familia, que es su pueblo, Señor, que sentimos siempre cómodos y muy bien en la presencia de otros hermanos. Queremos, Señor, además de agradecer por este más un día sábado en nuestras vidas, agradecer também e pedir suas bendições para essa semana que se inicia. Senhor, esteja com cada irmão aqui, nos despide em sua graça e sua proteção. Que seu Santo Espírito esteja, Senhor, sensibilizando nossos corações, falando com nós, que estemos atentos, Senhor, por lo que está passando, pero não por medo, não por estarmos intentando descifrar o que vai passar. Não, Senhor, eu hablo isso para mim, não por isso, Senhor, pero para crescer em amor, em graça, em comunhão contigo, Senhor, preparando-nos para desfrutar toda uma eternidade que o Senhor nos prometeu. Senhor, por favor, perdona-nos, esteja conosco e bendiga, Senhor, bendiga essa família, meus irmãos colombianos, esteja com todos eles, hoje e sempre. Entrego suas vidas, Senhor, e pido sua graça e proteção a todos eles, e também o perdão de seus pecados, Senhor. Todo isso em nome de Jesus. Amém. Amén. Amén, mi amigo Rafa. Estamos muy agradecidos por su temática. No importa el tiempo, realmente estos temas nos atañen mucho en estos días. Desde que Utico no se sienta en la ventana, no hay problema. No sé que caiga por allá. Entonces, muy agradecidos, no sé, los hermanos levantando la mano, expresando su gratitud también a nuestro amigo y hermano Rafael Gramont, que nos acompaña allí desde Chile. Sí. Pregunta, ¿se puede? Claro. Sí, Rafa, por favor. Claro. Ya como acá en Chile no es sábado, ya es domingo. Aquí Ahí también. todavía. Aquí también. Bueno, entonces ya puedo cobrar por cada pregunta.
No hay por ahí. Lo que las en domingo son más baratas. Bueno, Ok, hermano, siga. gracias, Rafael. Si puede ampliar un poquito la parte del texto de Apocalipsis 11:8, la parte final, que es entendible cuando habla el sentido figurado de Sodoma y Egipto, pero en la parte final donde dice también nuestro Señor fue crucificado en ese sitio. Si amplía un poquito el concepto. Bueno, esta parte final del verso 8, también como la parte que desde el verso 12 al verso 14, son un poquito más complejos. La parte final del capítulo 11 tiene mucho que ver con lo de Daniel 11, porque cuando estudiamos Daniel 11 y como iglesia, como denominación, la iglesia todavía no tiene una postura o un concepto, por así decir, formal de cuál es la interpretación de Daniel 11. Também, por muito tempo, tuvimos o mesmo para Apocalipse 17. Houveram algumas distorções, pensando que quando habla de los 8 reyes, estavam falando de 8 papas, incluso de 100, assim, quando, desde 2013, quando se ascendió al puesto de papa, el Papa Francisco, comentaram que ele era o 8º rei. Entonces hubo muchas corrientes en la iglesia diciendo sobre eso, pero con relación a ese texto, lo que he entendido, por lo menos lo que he escuchado de como Esteban Bord, de como otros, algunos pastores brasileños que explicam esse texto, é que el sacrifício de Jesús, que ele mesmo foi crucificado, é que de novo, por uma segunda vez, se sacrificou el sacrifício de Jesús. A ver se me explico. Quando se quemaram as Bíblias, quando houve este momento de blasfêmia, que se queimou todas as Bíblias e se determinou por um edito, por um decreto francês, que Deus estava morto, que Deus não existira, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi em vano. O hecho de pensar que Jesus havia ido a essa terra para dar sua vida, para nos dar a salvação, a vida eterna, através do plano de la redenção, foi algo que não fazia sentido, que o governo, a Revolução Francesa, através do inimigo de Deus, decreta que o sacrifício de Jesus não é legítimo. Em um segundo estudo, eu queria falar um pouco com vocês sobre algo que também conlleva isso quando estudamos Mateus 25, sobre as 10 vírgenes, e também estudamos a tentação de Jesus em Mateus 4. Há que entender um conceito que passa aí, que tem que ver com a profecia bíblica também, com todo o que é a preparação do povo de Deus. Pero isso vou deixá-los aí como mistério para que me invitem. Pero sim, meu irmão, lo que he entendido, por lo que he estudiado, esta crucificação de Jesus, el final del verso de Apocalipse 11:8, es que onde seu corpo foi crucificado. Ou seja, em outro momento, não é dizer que, porque muita gente pensa, pero tem que ver com Jerusalém, porque tem que ver com o Calvário, com o Monte Calvário. Não, geograficamente não há nenhum sentido geográfico. Todos os sentidos aí são metafóricos. Recuerda que quando a Bíblia habla em um texto metaforicamente ou simbologicamente, todo o conteúdo daquele autor bíblico inspirado por Deus é simbólico. Se é literal, é literal. As duas coisas não se mesclam. Então, o mesmo verso se habla de Sodoma ideológicamente, se habla de Egipto ideológicamente, e habla de la crucificação de Jesus metaforicamente, que simplesmente pisaram em seu sacrifício, lo negaram. Espero haver ajudado com a aclaração, meu irmão. E se tem algum outro, quizás uma outra visão, por favor, compártanos. No, es que le preguntaba su posición porque hay algunas iglesias también o gente que justamente piensan que es Jerusalén y pensando por donde usted empezó, la ciudad acentuada sobre 7 colinas, porque Jerusalén también está acentuada sobre 7 colinas. Entonces, muchos lo relacionan justamente que debe ser más Jerusalén que la misma Roma. Así es. Como também a teoria de la guerra de la Magedón. Muitos la tomam como literal, que ella vai passar como uma guerra e que sim vai passar todo aí dentro em el Estado de Israel
que para isso deve ascender de novo, deve devolver o poderio a los cristianos de Jerusalém, incluso algumas ações governamentais. Não há muito tempo, há poucos anos, alguns governos importantes, incluso Estados Unidos, cambiou sua embajada e seu consulado desde Tel Aviv, que é a capital geopolítica do Estado de Israel, la transferiu para Jerusalém, justamente porque creem eles que isso deve ser preparado para o regresso de Jesus ou el rapto secreto, como alguns creem. Exacto. Então, há muitas teologias pouco controversas Sí, sobre a cierto. interpretação bíblica. Finalmente, perdone que no me quiero quedar con la duda, es que no le capté bien la diferencia entre ecumenismo y ecumenismo. Ah, ok, claro, perfeito. Uma vez mais, perdão por mi portunhol, mas eu creio que se entende, pelo menos um pouco. No, Pero creo que fue más problema mío en español. Ah, ok. É muito amável, irmão. É muito amável. Incluso alguns textos eu traje do inglês e eu creio que um ou dois em português. Então, quando eu traduzir rapidamente, não quedaram bem. Vou corrigir essas diapositivas e, se les parece, através de mim, les comparto para que tenha esse documento também. Súper, Okay. súper. Ah, pero entonces la palabra sí es ecumenismo. Sí, a palavra correcta, etimológicamente hablando, é ecumenismo, que é ecu com la U. É a união de vários dogmas, credos e doutrinas diferentes em nome de uma união. É como se fosse um tratado de amistade entre diferentes religiões. Ou Sí, seja, muy bien. eu aceito su sábado como adventista, como judío, pero tu acepta mi viernes como muçulmano, porque o dia sagrado dos muçulmanos é o dia viernes. Eu trabalhei, como les comentei, em país muçulmano e, de verdade, eles cerram as portas dos dias viernes de seus comércios. E também outro pode aceitar o domingo. Então, o ecumenismo é este movimento de todos têm direitos, pero sabemos que, al final, é uma estratégia para que solamente um grupo aislado não seja partícipe desse comunismo. Pero, por que ecumenismo? Porque antes, especialmente durante o ministério de Juan Pablo II, quando estava muito levando a la linha do ecumenismo, luego que vino Benedicto VI e também logo o Papa Francisco, com a Laudato Si, que foi publicada em ano de 2015, que é uma encíclica papal, e logo uma encíclica mais atual, que é a de la Fraternidade Global, que me faltou o nome nesse momento aqui em latim. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti. Então, estas encíclicas mostram que a estratégia do inimigo cambiou. Como ele cambiou sua estratégia já quando houve a herida de morte e teve que vir acender o ateísmo, agora sua estratégia é através da ecologia, por isso a palavra eco, da ecologia, juntar todos em prol a uma renda global, a uma renda única. Les invito a buscar na página web, na página internet de la Organización Mundial de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, el proyecto que se llama 2030. É um projeto que chama 2020 e 2030. São 10 anos que se vão implementar várias políticas globais em todos os aspectos, seja a agricultura, seja a saúde, seja políticas de desenvolvimento humano, seja inversões em infraestrutura, políticas de carbon free, por assim dizer, que é como energias limpas, sem uso de combustíveis fósseis. São todas são diretrizes para uma implementação global de algo que vai ser uma tendência, que é proteger o bioma global, a atmosfera, o meio ambiente. Mas sabemos que há trasfondo em isso também. E, meus irmãos, também, e por último, sobre esse tema de ecumenismo, les comento que ayer na tarde se encerrou a primeira cúpula do meio ambiente, que foi convocada por el senhor Joe Biden, o presidente Joe Biden. Ele prometeu durante seus discursos em la campanha que em seus primeiros 100 dias de governo ele ia a ser uma nação, ou mostrar uma nação, reposicionando os Estados Unidos em la hegemonia global para o liderazgo de lo que sean as ações em favor do meio ambiente. Então, dentre os 17 decretos que ele firmou em seu primeiro dia de governo,
está também o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris de 2015, justamente que Donald Trump havia rechazado, como também o presidente de meu país, senhor Bolsonaro, também hizo lo mismo, saíram do Acordo de Paris, pero Biden, em seu primeiro dia, o 1 de janeiro deste ano, firmou e regressou ao Acordo de Paris. E agora, com esta cúpula que houve o último dia, jueves e viernes, foram 40 estadistas, os 40 principais presidentes do mundo, em uma conferência virtual, cujo anfitrião foi a Casa Blanca. Biden pediu que cada país apresentasse suas metas ambiciosas para a diminuição das emissões de carbono hasta 2035, incluso zerando o consumo ou a queima de combustíveis fósseis. Então, me chamou a atenção que China e Rússia fizeram discursos e apresentaram propostas muito ambiciosas, algo que é pouco incoerente com a guerra fria que está ocorrendo entre os três países, por hegemonia política, militar. Então, eles estão peleando em algumas áreas, Rússia, Estados Unidos e China, pero em esta cúpula do clima, antes de ayer, as propostas deles eram muito alinhadas. Então, o primeiro-ministro chinês, as propostas de zerar todo o que seja emissão de carbono até 2050, mostra que China está, sim, de manos dadas com os Estados Unidos. Então, são profecias se cumprindo, mas de uma maneira muito disfarçada. Solamente aquele que lê entenda, como disse Apocalipse, porque o engano está aí. A gente vendrá com uma renda ecumenista, justamente para publicar os decretos que conllevam em futuro próximo, cercano. Justamente la semana anterior salió un video de un canal conservador norteamericano, un canal de internet. Ellos se dedican como a revelar informaciones sobre otros medios de comunicación. Y le hicieron una serie de grabaciones secretas a uno de los subdirectores de CNN. Y entonces, pues hubo un escándalo muy grande en Estados Unidos cuando se dieron a conocer esos videos, porque primero, pues, él reconoció que CNN era un sistema de propaganda anti-Trump y que ellos habían trabajado todo el tiempo para sacar a Trump del poder. Lo que no es ningún secreto, pero pues lo confirmó. Pero lo que en realidad me llamó la atención es que después, en esas conversaciones secretas que le grabaron, le preguntan que CNN ahora a qué se va a dedicar ya que no tienen a Trump, que pues tienen todo ese poderío en comunicaciones, y entonces, ¿qué van a hacer ahora ya que no tienen a Trump? Se les acabó el trabajo, le dice la periodista al subdirector de CNN, y él le contesta, no, en lo más mínimo. Ahora la orden es hablar solamente del calentamiento global. Y vamos a dedicar a CNN para que hable única y exclusivamente y enfile todas sus baterías al tema del calentamiento global. Y pues, si uno lo ve desde la perspectiva corriente, uno dice, ay, pues es muy bueno, van a ayudar a que la gente tome conciencia sobre la ecología, van a hablar sobre los cambios en el clima, que debemos reducir nuestra huella de carbono y demás. Pero pues los que hemos leído antes sabemos para dónde van. Porque pues no tiene sentido que una gran cadena de noticias se enfoque en un tema tan banal como la ecología, porque pues hay otros intereses más fuertes. Pero los que hemos leído antes, yo cuando vi el video dije, uy, van hacia donde van y están enfilando baterías ahora hacia el tema de la ecología para, obviamente, justamente Miller nos envió hoy un documento del Sunday Alliance de Europa. Y esa organización pues está buscando que en Europa se apruebe una ley para que el domingo sea día de descanso obligatorio. Hungría y Polonia ya es. Hungría y Polonia. Entonces, pues hermanos, ahí se está cumpliendo todo y digamos que ahí se les filtró esa información a partir de esos videos en secreto que les grabaron. Pero indudablemente esos son los pasos por seguir y los que hemos leído pues debemos saber que todas las políticas del mundo están dirigidas hacia allá, hacia la composición de ese gran poder que a la final terminará por imponer ese tipo de leyes.
Bueno, mi hermano, gracias por sus comentarios, pero les comento que estamos ya entrando en el tema de la próxima sesión que tendremos. Entonces, ahí podemos hacer una pausa ahí y dejar para su momento seguir hablando de ese tema, ya enfocado en la parte de ecumenismo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Excelente tema, muy amable por acompañarnos. Gracias a ustedes, bendiciones, Bueno. mis hermanos. Muchas gracias a todos ahí por su tiempo, por su Muito atención. obrigado, irmão. Ok, meu irmão, muito obrigado. Sabía que iba a ser. No, pero está bien. Está bien. Porque não? Eu falo português, eu falava. Ah, fala bem, que legal. Ok, bueno, entonces Dios les bendiga, que tengan una muy feliz semana. Rafa, Igualmente. muy agradecido. ustedes. Sabemos que vamos a estar nuevamente con usted en esta casa, en esta iglesia. Y la próxima vez que venga a Bogotá, pues también que pueda estar en la iglesia. Amém, será um gosto, de verdade. De bendição. Amén. Um abraço, meus amigos. Feliz semana. Bendiciones. Hasta Amén. luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. Semana para todos, Dios los bendiga. Amén. Feliz semana Igualmente. para todos, hermano. Muchísimas Gracias, Dios los gracias. por el bendiga. tema. Amém. Chao. Amém. Muchas gracias. Chao. Muy buen invitado, Miller. Muy buen invitado, gracias. Excelente. Bueno. Está bien, Sí, está bien. sí. Sabía que no me equivocaba con él. No, muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Tanto que hasta la hora que no estuvo. Entonces, nos mantiene al tanto cuándo es la próxima. Claro que sí. Ahí les envío unos links de lo de las Naciones Unidas Sí, sí, para que mismo. lo revisen también. Está quedando grabada esta sesión, así que y luego les paso ya el link con el video. No, ya, demasiado tarde, John, demasiado No tarde. importa, los últimos segundos son los más importantes. Igual, pues quedó igual, entonces no. Sí. Chao. Poquito Un abracito. Nos vemos el Gracias. miércoles. Chao.